É isso aí, galera da primeira série. Vamos lá para mais uma atividade de física. Deixa eu colocar ela aqui na tela para a gente poder discutir melhor sobre o assunto. Vamos lá? Bem, galera, o assunto de hoje, como vocês podem ver aqui, é a aceleração escalar média. Bem, para a gente discutir sobre esse assunto, eu coloquei aqui um exemplo, eu quero colocá-lo aqui para que vocês possam ver, né? Aqui tem um carro espanhol, o nome dele é bem peculiar, Baltazar Revolt. É um carro de luxo, tá? Com uma potência incrível de 500 cavalos. Ele tem 102 kgfm de torque, tá? Enquanto que veículos populares aí, eles estão na ordem dos 20, né? Kgfm de torque. O Baltazar Revolt, que é um carro elétrico, vale ressaltar esse detalhe, ele não tem motor a combustão, ele tem um motor elétrico, ele tem os incríveis, né, 102 kgfm de torque. Isso quer dizer que a rapidez com que a rotação, né, das rodas dele é muito grande. Isso permite a ele ir de 0 a 100 km em apenas 2,5 segundos, tá? É um carro extremamente potente. Porém, como é uma versão de luxo, ele custa aí em torno de R$ 1.495.000, tá certo? E a pergunta é justamente o seguinte, calcule a aceleração escalar média desse veículo. E alguém poderia me perguntar, professor, o que é a aceleração escalar média de um veículo? Bem, pessoal, vamos aqui no início do nosso texto, né? Aceleração, pessoal, não vamos confundir acelerador com aceleração. A aceleração é uma medida da rapidez com que a velocidade de um corpo varia num intervalo de tempo. Por exemplo, vou pegar o exemplo que foi dado aqui no nosso texto, tá? Ó, nosso exemplo, consideremos um carro cujo velocímetro marca em um determinado instante uma velocidade de 60 quilômetros por hora. E após um intervalo de tempo de 1 segundo, a indicação do velocímetro passa para 70 quilômetros por hora. Nesse caso, galera, o que aconteceu com a velocidade do veículo? A velocidade sofreu uma variação, ou seja, ela sofreu uma mudança, uma alteração. Vale lembrar o seguinte, que quando você pisa no acelerador do carro, você injeta uma quantidade maior de combustível, né? Você tem uma transformação maior de energia, tá? E isso faz com que haja um aumento na rotação do motor e, claro, um aumento de velocidade. Quando você pisa no freio do carro, vai acontecer o processo inverso. Ele vai diminuir a rotação e, consequentemente, diminuir a velocidade. Nesse caso, nós temos dois tipos de movimento. O que provoca aumento no valor da velocidade, que é um movimento acelerado, e aquele que tem a redução do valor da velocidade é um movimento retardado, tá certo? E nesse caso aqui, galera, nós podemos calcular a aceleração. O que é aceleração, professor? Aceleração, galera, é a rapidez que o carro sofreu variação de velocidade, tá? Então, a rapidez com que o carro sofreu variação de velocidade, como eu vou destacar agora, é a aceleração. Quanto mais rápido ele sofre variação de velocidade, maior é a aceleração. E nesse caso aqui, de 60 para 70, houve uma variação de velocidade de 10 km por hora em apenas 1 segundo. Então, nesse caso, a gente diz que a aceleração do veículo é de 10 km por hora por segundo. Tá certo? Se fosse 2 segundos, professor, o que eu faria? Eu pegaria o 10 e dividiria por 2.
o que daria 5 km por hora por segundo. Se fosse em 5 segundos, professor, eu faria 10 dividido por 5, que dá 2 km por hora por segundo. Tá certo? Então, galera, calcular a aceleração escalar média é dividir o valor da variação da velocidade pelo intervalo de tempo gasto, tá? Agora, existe, né, aí tem a formulazinha aqui, né? A m, aceleração escalar média, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Existem casos, galera, que o exercício pede para a gente responder em metros por segundo ao quadrado. O que é isso, professor? Eu passar a velocidade, que está em quilômetro por hora, para metro por segundo ao quadrado, tá certo? Se houver essa necessidade, nós vamos usar uma regrinha, tá? Que é pegar a velocidade que está em quilômetros por hora e dividir por 3,6. Existe essa regrinha. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6, tá? Então, o A, na formulazinha, é a aceleração escalar média, o ΔV é a variação de velocidade, o ΔT é o intervalo de tempo, o V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o T é o instante final e o T0 é o instante inicial. Tá certo? Aqui tem uma observação, pessoal. Sendo o intervalo de tempo ΔT uma grandeza essencialmente positiva, a aceleração média terá sempre o mesmo sinal da variação de velocidade. Quer dizer, se a velocidade estiver diminuindo, a aceleração média é negativa. Se a velocidade estiver aumentando, a aceleração média é positiva. Tá certo? Então, vamos aqui responder a questão a respeito do Baltazar Revolt, né? Que a pergunta é, calcule a aceleração escalar média desse veículo. Então, AM igual a ΔV dividido por ΔT. No caso aqui, galera, ó, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 2,5 segundos. Tá aqui, vou até destacar esse trecho. A variação de velocidade dele é de 0 a 100, ou seja, 100 km por hora é a variação de velocidade. No intervalo de tempo de 2,5 segundos. Então, basta eu dividir 100 por 2,5. 100 dividido por 2,5 dá 40. 40 km por hora por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta em 40 km por hora. É algo extremamente poderoso, tá? Mas vamos lá, galera. Exercício de número 1. Vamos para a atividade, né? O exercício de número 1, pessoal, diz o seguinte. Uma partícula parte do repouso e em 5 segundos atinge a marca de 40 km por hora. Perdão, 40 metros por segundo. Considerando o movimento retilíneo uniformemente variado, podemos afirmar que a aceleração da partícula é d. Bem, como eu disse para vocês, nós vamos simplesmente, né, para calcular a aceleração escalar média, nós vamos simplesmente pegar a variação da velocidade e dividir pelo intervalo de tempo. Tá? Isso quer dizer que no lugar do ΔV, eu vou colocar o valor do aumento da velocidade. Eu até repeti a fórmula aqui, ΔV sobre ΔT. No caso aqui, pessoal, ele partiu do repouso, quer dizer que a velocidade inicial é 0. Isso quer dizer que a variação da velocidade é 40 metros por segundo. Então, no lugar do ΔV, eu vou colocar 40. E essa variação de velocidade, ela ocorre em um intervalo de tempo, como você pode observar aqui, de 5 segundos. Então, são 40 metros por segundo em 5 segundos. Basta, portanto, eu dividir, eu fazer a divisão. 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 dá 8. Isso quer dizer que a aceleração escalar média, nessa situação, é de 8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade dele sofre uma alteração de 8 metros por segundo. Tá ok, galera? Então, eu vou, né, junto com vocês aqui, marcar a letrinha A, né? 8 metros por segundo ao quadrado. Atividade de número 2.
O jogador de futebol, ao finalizar um lance na grande área para o gol, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. O goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços. Determine a aceleração da bola ao ser parada pelo goleiro. Então, galera, nós vamos aqui, né, anotar a fórmula. Aceleração escalar média é igual a ΔV sobre ΔT. Lembrando que ΔV é a variação da velocidade e ΔT é a variação do tempo. Aí é o seguinte, a bola já tem velocidade de 22 metros por segundo, tá? E ela vai ser parada. Isso quer dizer que a velocidade final dela é 0, enquanto a velocidade inicial é 22. Deixa eu até registrar esse momento, galera, para vocês entenderem. Então, variação de velocidade é velocidade final 0, menos velocidade inicial 22. Tudo isso ocorre no intervalo de tempo de 0,2 segundos. Professor, por que o senhor não colocou direto o 22? Para que vocês pudessem entender que o 22 ele é a velocidade inicial. E a bola vai ser parada, isso quer dizer que a velocidade final é 0. Então, ele vai sofrer um decréscimo de 22 metros por segundo na sua velocidade. O que indica o seguinte, que eu vou ter uma variação de velocidade negativa. 0 menos 22 vai dar o quê? Vai dar menos 22. Então, menos 22 dividido por 0,2. Bem, efetuando o jogo sinal menos, mais dá menos, né? Então, eu vou ter uma aceleração negativa. 22 dividido por 0,2 é o mesmo que 22,0 dividido por 0,2. Ou seja, é o mesmo que 220 dividido por 2. 220 dividido por 2 vai dar 110 metros por segundo ao quadrado. Certo, galera? Então, essa é a atividade de física. Tenham todos uma ótima tarde, tá ok?